Gente, acabou agora no estádio de São Januário o jogo pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana entre Vasco da Gama e Lanús. Vamos falar sobre esse jogo? Bom, gente, o jogo terminou 0-0, né? E foi um jogo muito ruim, muito fraco. Então, no primeiro tempo, a primeira parte do jogo, até metade do primeiro tempo, o Lanús foi melhor. Inclusive mandou uma bola na trave com o jogador deles aos 5 minutos, né? Ele chutou de fora da área e acertou a trave esquerda do goleiro Léo Jardim, né? E o Lanús ele estava com mais ímpeto, com mais força, né? Na segunda metade do primeiro tempo, aí ocorreu o inverso. Quem teve melhor foi o Vasco, né? Poucas chances de gol, mas teve algumas e o Vasco foi melhor aí na segunda metade. Então, vamos dizer que aí no primeiro tempo o placar de 0-0 foi um placar que fez justiça, né? Porque o Lanús foi melhor na primeira parte, o Vasco da Gama foi melhor na segunda parte, né? Apesar de não ter muitas chances, né? Nenhum nem outro, na verdade, né? E aí no segundo tempo aconteceu meio que o contrário, né? O Vasco da Gama ele começou a dominar o jogo, começou o jogo dominante, né? Mas também sem criar muitas chances de gol, né? E aos poucos o Lanús foi equilibrando e no fim do jogo o Lanús estava um pouco melhor, né? Bom, o jogo foi muito ruim, mas muito ruim mesmo. Nenhum dos dois times apresentou criatividade, soluções ofensivas, né? Possibilidades de fazer o gol muito concretas, né? Então, o empate de 0-0 ele espelhou claramente o que foi o jogo. O jogo foi péssimo, né? Eu diria isso, péssimo, né? E o 0-0 foi o placar mais apropriado para a partida. Bom, gente, eu não terminei ainda. Por gentileza, deixa eu fazer meu comercial aqui de 30 segundos e aí eu volto. Gente, por favor, like aqui no vídeo, like agora, não deixe para o final do vídeo, que no final do vídeo você acaba esquecendo. Se inscreva no canal, que me ajuda muito a médio prazo, né? Compartilhe esse vídeo com vascaínos e com apreciadores do futebol em geral. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos assim que forem lançados e comente. Bom, gente, então voltando aqui. Eu não vou falar do time argentino porque eu não conheço o time argentino no dia a dia. Mas do meu Vasco da Gama eu posso falar, né? O time em si, os jogadores, eles não são tão ruins, né? Que eu ouço muito, o time do Vasco é muito ruim, o time do Vasco é horroroso e tal. Os jogadores não são muito ruins, né? O Fábio Carille é que tem uma dificuldade de armar o time porque ele arma mal o time, né? Ele arma mal o time. Ele vem cometendo os mesmos erros que foram cometidos lá pelo Rafael Paiva, né? Pelo Álvaro Pacheco. Quem foi o treinador anterior do Vasco, gente? Nem lembro mais, né? O Ramon Dias, né? O Ramon Dias cometeu o mesmo erro. Que é o seguinte, gente. Apesar do elenco ser bom, né? Ser razoavelmente bom, pelo menos, né? Tem um calcanhar de Aquiles no time. Eu vou repetir isso, né? Que é a zaga. A zaga do Vasco é fraca. O João Vitor, que foi bem ano passado, ele tá mascarado e não tá indo bem, né? O Maurício Lemos toda hora se machuca. O Lucas Freitas é apenas razoável. Então, a zaga é fraca, né? Você teria uma solução que seria colocar 3 zagueiros, né? Ora, gente, se você botar 3 zagueiros, você vai ter 3 zagueiros ruins. Não adianta nada, não adianta absolutamente nada. Então, se você não tem solução de botar 3 zagueiros, então você tem que botar no meio-campo, congestionar o meio-campo, botar 3 volantes, né? Preferencialmente volantes que
que vão sair para o jogo também, né? Por exemplo, o Tietchan é um que sabe sair para o jogo, né? Mas parece que hoje ele estava machucado, né? Mas o Jair, né? Esse Jair do Vasco eu estou estranhando, porque o Jair do Atlético Mineiro era muito bom. Ele sabia sair jogando. O Paulinho sai jogando. O Hugo Moura que é realmente mais plantado e faz um bom trabalho como volante de contenção, né? Então tinha que botar os três ali, né? Você ter um meio atacante, que seria o Felipe Coutinho, né? Ou o Payet, né? E dois atacantes, e não três, né? Por quê? Porque o Felipe Coutinho ele pode se adiantar para ser um terceiro atacante em determinadas situações, né? Então essa era a formação ideal para o Vasco. Para ter consistência no meio-campo, e todo mundo sabe que na maioria das vezes o jogo é ganho no meio-campo, né? Você botar três zagueiros, você protegeria melhor essa zaga fraca, perdão, três volantes, né? Você protegeria melhor essa zaga fraca, né? Se você tivesse três volantes, né? Com alguns deles saindo para o jogo também. Mas o Carille não, o Carille quer insistir em três atacantes e mais o Felipe Coutinho, que poderia fazer um quarto atacante, né? É você deixar o meio-campo despovoado. E deixar meio-campo despovoado, vocês viram o que aconteceu com o Ramon Dias, né? Tomou de 4-0 do Criciúma em pleno São Januário. Por quê? Porque o meio-campo estava despovoado, né? Vocês viram o Álvaro Pacheco fazer a mesma coisa. Vocês viram o Rafael Paiva fazer a mesma coisa. Então, não, tem que ter humildade, né? O time não é ruim, mas o time tem essa fraqueza na zaga. E para você compensar a fraqueza da zaga, você precisa ter três volantes para proteger melhor essa zaga, né? Bom, pelo menos é a maneira que eu enxergo aí a situação. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Eu agradeço aí pela assistência de vocês. Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos, né? E por gentileza, gente, de novo, like aqui no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho e comente, né? Na descrição do vídeo eu ofereço 4 trabalhos escritos a preços módicos. Peço por gentileza que dê uma olhada aí na descrição para ver se algum dos trabalhos interessa e se tiver interesse, entre em contato comigo. Mais uma vez, muito obrigado.